já sabe que o Kang vai estar em Homem-Formiga 3, mas você conhece a origem dele? Sabe por que o nome dele é O Conquistador? Olha, já vou te falar logo que, se depender da história dele, talvez ele seja um dos maiores vilões da Marvel, se não o maior vilão, principalmente por causa da história dele, que é muito complexa, é uma história não linear, ou seja, o futuro influencia o passado influencia o presente, o futuro, é uma confusão, é muito interessante a história dele, muito complexa. Então, se você quer entender e quer saber mais sobre isso, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você. E Kang o Conquistador promete chegar arrasando com tudo no MCU, e ele tá chegando bem antes do que a gente esperava, né? E não pode ser diferente, ele tem que chegar arrasando com tudo porque ele é nível Vingadores, né? Mas pra começo de conversa, o nome dele não é Kang, sim Nathaniel Richards. Ele nasceu na década de 30 em uma das infinitas terras, e a terra que ele nasceu é a Terra 6311. Só lembrando que a terra principal, a canônica dos quadrinhos e do universo cinematográfico é 616. Um detalhe interessante dessa terra é que a tecnologia era muito mais evoluída, porque a Idade Média não aconteceu, o que resultou num avanço tecnológico muito maior do que a própria Terra 616, e até em 1930 eles já tinham tecnologias que na Terra 16 eles não têm até hoje. Nathaniel desde muito cedo sempre teve muito interesse por ciência, e ele começou a estudar tudo relacionado a isso, mas também por esse fato ele sofria muito bullying na escola, e um certo dia um valentão cortou a garganta dele, ele teve que ficar um ano de cama se recuperando desse acidente, né? E nesse tempo de recuperação que ele passou em casa, ele começou a estudar alguns trabalhos dos seus ancestrais, em especial de Reed Richards. Sim, ao mesmo tempo que ele é o Reed Richards é um ancestral do Kang, o Kang é pai dele. É confuso, mas é exatamente isso. Kang é pai de Reed Richards. Basicamente é isso que você tem que saber. E ele começou a estudar esses trabalhos do Reed Richards e descobriu a viagem no tempo, e então decidiu começar a explorar isso. E o primeiro lugar que ele decidiu ir, depois que ele realmente conseguiu dominar ali o conceito da viagem no tempo, foi pro Egito Antigo, e lá ele assumiu a identidade do faraó Ramatut, que governou ali tudo o local, todo o Egito, e ele era tido como um deus, né, pelos egípcios por causa das tecnologias que ele trazia, né? E o Kang ficou por lá mais ou menos uns 10 anos, até que ele decidiu sair de lá e voltar para sua terra natal. Só que durante o processo da viagem no tempo, ele acabou pegando uma tempestade temporal que enviou ele pro futuro, pro século 20. E quem criou essa tempestade temporal foi a versão dele mesmo do futuro, chamada Immortus. E é nesse momento que o Kang descobre como a viagem no tempo realmente funciona. Toda vez que ele vai pro passado ou pro futuro, ele sempre vai estar criando uma linha alternativa, ele vai estar criando uma versão alternativa dele mesmo, mais ou menos como funcionou em Vingadores Ultimato, como a anciã explica pro Hulk, que a cada coisa que eles alteram, eles criam uma linha alternativa, uma versão diferente da realidade. É exatamente isso que acontece aqui. Ele vai criar uma nova versão dele mesmo. Depois dele finalmente entender como funciona a viagem no tempo, ele começou a finalmente começar sua carreira como Kang, ir para vários lugares no passado e outras realidades, futuro, passado, presente, começou a ir para todos os lugares, e realmente a carreira dele se inicia. E uma das aventuras do Kang foi ir para o passado para tentar evitar que o valentão cortasse a garganta dele, e ele tentou fazer isso e mostrar para o jovem Nathaniel tudo que ele iria conquistar, tudo que ele iria se tornar no futuro. E ele conseguiu evitar que o valentão cortasse a garganta da sua versão mais jovem, mas no momento que ele foi mostrar pro jovem Nathaniel tudo que ele iria se tornar, ele acaba ficando assustado e decide ir pro futuro, mais especificamente para a Era dos Heróis. E lá no futuro, o jovem Nathaniel tentou contato com vários dos Vingadores, mas ele não conseguia com ninguém, até que ele conseguiu contato com o Visão, e ele explicou tudo pro Visão, e ele e o Visão foram atrás de outros heróis, mais especificamente do Hulkling, do Wicano, e aí eles fundaram os Jovens Vingadores. Mas é claro que o Kang não ia deixar a sua versão mais jovem fugir dele assim, ir pra outra realidade, outro futuro e deixar ele lá. Claro que não, né? Ele fez um robô gigante para caçar o Nathaniel, e os Jovens Vingadores
lutaram contra esse robô gigante para defender o Nathaniel. Só que tinha um problema: a cada hora que o jovem Nathaniel e o Nathaniel original passavam nessa linha do tempo alternativa, eles estavam apagando parte da história e do próprio futuro, como por exemplo a história dos Vingadores. E o Kang original acaba convencendo o jovem Nathaniel a voltar para sua era original, para o seu tempo original, para que eles não quebrem toda a realidade, e o jovem Nathaniel aceita o seu destino de se tornar o Kang. Mas essa não foi a última aventura do jovem Nathaniel junto com os jovens Vingadores, não, porque em um futuro ele volta de novo para essa linha temporal para ajudar os seus amigos em mais uma missão, e dessa vez ele já volta com a identidade de vez do Rapaz de Ferro no full potencial, muito poderoso. E nessa aventura, Nathaniel se junta com seus amigos dos Jovens Vingadores novamente para tentar evitar a morte do Scott Lang, que se eles evitarem a morte do Scott, provavelmente eles vão conseguir evitar os eventos de Dinastia M, mas no final acabou que eles não conseguiram voltar no tempo e não conseguiram evitar a morte do Scott. E a Cassie Lang, a estatura, ela acaba brigando com uma versão muito poderosa do Doutor Destino, e para derrotar ele, ela acaba morrendo também. E nisso, o Rapaz de Ferro, o nosso jovem Nathaniel, começa uma discussão com o Visão, e eles dois começam a brigar, e o Nathaniel acaba matando o Visão, e é nesse momento em que os Jovens Vingadores veem que ele está se tornando o Kang definitivamente, e ele acaba deixando seus amigos, saindo daquela linha temporal, e promete para os Jovens Vingadores que ele vai ser melhor que o Kang. E ao longo do tempo, o Nathaniel fez tantas viagens para o presente, para o passado, para o futuro, que ele criou muitas versões alternativas dele mesmo, e ele mesmo decide que ele precisa fazer uma limpa, precisa eliminar todas as versões dele, para ele também se tornar a versão mais poderosa dele. Enquanto ele tá fazendo isso, ele descobre que a sua versão mais evoluída, o Immortus, ele criou aquela tempestade temporal lá atrás, no início da carreira dele, para levar o Kang a seguir o curso normal que o Immortus queria que ele seguisse. E então ele finalmente tem essa descoberta, e ele vê que na verdade ele foi manipulado o tempo todo para ele chegar até esse determinado momento. E após essa descoberta, o Kang volta pro Egito, assume novamente a sua identidade de faraó Ramatut, e ele fica lá até se aposentar o restante da sua vida. E nesse momento que ele se aposenta, ele obtém tanto conhecimento que ele finalmente se torna a sua versão mais poderosa. O Kang finalmente se torna o Immortus. E o resto da vida dele, ele se dedica a manter as linhas temporais seguras como Immortus, trabalhando ao lado de outras entidades que controlam o tempo, e ele basicamente fica ali mantendo a realidade segura para garantir que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele, de criar tantas versões alternativas, de alterar tanto as linhas temporais. E essa é a história de origem do Kang. Eu também já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre essa aparição do Kang no MCU, que vai aparecer o Homem-Formiga 3, vai aparecer o Quarteto Fantástico, talvez no filme também, os próprios Jovens Vingadores. Então tem muita coisa nesse vídeo. Assiste esse vídeo se você não assistiu, porque para você entender como que o Kang vai aparecer no MCU, e esse filme do Homem-Formiga 3 parece que vai estar muito grande, hein? Vai ser praticamente um filme dos Vingadores, sério. Vai aí e assiste esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito que tá no canto inferior direito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui do canal, e clica no sininho para você receber as notificações. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!